Olá, você que me acompanha pelas redes sociais. Hoje eu estou aqui por um motivo diferente. Levar um pouco de conhecimento da Palavra de Deus. Deus tem me incomodado nos últimos tempos a fazer isso através das redes sociais, que é um meio hoje muito acessível para que possamos também levar a Palavra de Deus. E nesta ocasião eu gostaria de compartilhar com você um pouco da história de um dos grandes homens de Deus, um dos grandes personagens da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Eu falo de Noé, o construtor da arca. E Noé, ele viveu num período que anteveio o dilúvio, um período da história da humanidade de muita semelhança com os dias atuais. É quando Noé preparava-se, estava lá construindo a arca, ele dizia: olha, vai acontecer o dilúvio, vai vir um dilúvio, deixa as suas vidas de perversidade, a vida de perversão, de pecado, se convertam. Assim dizia Noé, a exemplo de hoje, em que se avisa que Jesus virá buscar a sua igreja, que chegará um dia em que todos vão prestar contas perante o justo juiz. Bom, vamos conhecer um pouco então da história de Noé, o construtor da arca. Olha, não se conhece nada sobre os primeiros anos de Noé. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras com 500 anos. Seu bisavô Enoque foi homem sobremaneira piedoso e que, pela graça divina, escapou da morte. Ele foi trasladado, conforme Gênesis capítulo 5, versículos de 22 a 24, registrado também em Atos 11, versículo 5. Está também lá em Hebreus 11, na conhecida galeria dos heróis da fé. Também fala sobre o Enoque. Ele está lá, na galeria dos heróis da fé. O avô de Noé, Matusalém, foi o homem que mais viveu, segundo Gênesis capítulo 5, versículos de 25 a 27. O nome de seu pai era Lameque, ou seja, o nome do pai de Noé era Lameque. Aparentemente homem religioso, que deu a seu filho um nome que significa descanso, conforme Gênesis 5, 29. Então, a importância da figura do pai na família, o pai que direciona seus filhos para as coisas de Deus, para os caminhos de Deus. Não à toa está escrito que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, porque até quando estiver grande, estiver adulta, mesmo que se desvie, um dia ela volta, ela tem lá a semente de Deus, das coisas de Deus, na sua mente, no seu coração, cravado nos seus valores e princípios. Então, o nome de Noé significa descanso, conforme Gênesis 5:29. Noé viveu em uma época perdidamente corrupta. Os homens haviam se tornado tão depravados de modo universal que o Senhor determinou destruir a raça humana, conforme Gênesis 6, de 1 a 7. Em meio a essa escuridão moral, a vida de Noé brilhou com sua justiça, conforme Gênesis 6, 8 e 9. Vamos ver o que diz Gênesis 8 e 9 aqui na Bíblia? Gênesis 6, capítulo 6, 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha, Deus
Deus deu uma missão, uma grande missão para Noé. Devido à maldade existente na terra, Deus revelou a Noé que enviaria um grande dilúvio a fim de exterminar o homem da face da terra. Alguma semelhança com os dias de hoje, onde os verdadeiros servos de Deus, arautos de Deus, aqueles homens que pregam a palavra de Deus, que pregam sobre o arrependimento de pecados, que pregam sobre a volta de Jesus Cristo, que pregam que o homem precisa nascer de novo, precisa se converter dos seus maus caminhos. Então, os dias de Noé, aquela geração, aquele povo que vivia, aquela raça que vivia uma escuridão moral. Noé fez a diferença e foi visto por Deus. Então, Deus incumbiu Noé de construir a arca, anunciar que viria um grande dilúvio, ou seja, pregar para aqueles que estavam na devassidão, na escuridão espiritual, nas trevas, fazendo aquilo que bem pensava, que dava na cabeça, dizendo para eles: olha, vai vir um dilúvio. Vai vir um dilúvio. Enquanto ele trabalhava na arca durante 100 anos, ele pregou 100 anos, e até alguns pregadores, alguns teólogos dizem que Noé pregou durante 100 anos e só conseguiu salvar a família. Mas ele cumpriu a missão de Deus, para aqueles daquela época não serem tomados como inocentes, porque eles foram avisados do que viria, mas fizeram pouco caso da palavra de Deus, do recado de Deus, como muitos hoje estão fazendo. Fazem pouco caso, mangam inclusive até daqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Então Deus revelou a Noé que enviaria um grande dilúvio a fim de exterminar o homem da face da terra. Deus deu-lhe uma tarefa estranha e impossível do ponto de vista humano, que seria construir um imenso barco para preservar a vida de sua própria família e de certas espécies do reino animal. A magnitude de tal tarefa é difícil de entender. Noé estava rodeado de incrédulos malvados que riam de seu trabalho. Ou seja, Noé estava cumprindo aquilo que Deus determinou para que ele cumprisse. Ele estava fazendo a vontade de Deus e anunciando que viria o dilúvio. Olha, o dilúvio vai vir. Mas as pessoas que viam Noé trabalhar na arca e que ouviam ele falar sobre o dilúvio, que viria a destruição, mangavam dele, riam dele, debochavam dele. Ele, inclusive, converteu-se em motivo de zombaria. No entanto, manteve sua fé, manteve o foco na missão que Deus determinou para ele. E continuou seu trabalho ano após ano. Você imagina você passar 100 anos fazendo um barco, pelas medidas da época, de um côvado, que seria hoje em torno de 45, 46 centímetros. Para você ter uma ideia, o comprimento da arca era de aproximadamente 137 metros, 23 metros de largura, ou seja, comprimento 137 metros, largura 23 metros, altura 14 metros, aproximadamente. Então foi a outra missão que Deus determinou para Noé. Ele construiu esse grande barco, esta arca, para salvar a sua vida e a vida da sua família. E disse: Noé, avisa ao povo que vai vir um dilúvio, que vai vir destruição. Mas as pessoas fizeram pouco caso, não acreditaram, zombaram dele, zombaram de Noé. Mas ele não tirou em nenhum momento o olhar na missão que Deus determinou para ele. Manteve a sua fé.
e continuou seu trabalho. Olha, tarefa durante seu trabalho que seus vizinhos pareciam indicar que ele havia ficado louco. Quantas vezes, quando a gente chega para alguém anunciar a palavra de Deus, fala, né, da salvação, fala de que é preciso que a pessoa aceite Jesus, confesse, seja uma nova criatura, como eu já falei, que nasça de novo, que tenha uma vida nova com Jesus, ou seja, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia as coisas erradas, contrárias, que entristecia a Deus, e a partir do momento que ele reconhece o senhorio de Jesus, ou seja, ele entra na arca da salvação, esse plano estabelecido por Deus através de Jesus Cristo, a nova aliança, ele passa a se crer verdadeiramente, ter Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele vai caminhar, crescer dia após dia, buscar se santificar, um processo de mudança e de mortificar a carne, a velha natureza, para dia após dia ter comunhão com Deus, fortalecer-se na fé e trilhar aquilo que a palavra de Deus determina, os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus, seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Ele estará entrando na arca da salvação e estará se livrando da ira vindoura do Todo-Poderoso, como assim o fez na época de Noé. Olha, considerando seu meio ambiente, a grandiosidade da obra para a qual foi chamado e tantos anos de trabalho árduo, ele ressalte-se como insuperável ou talvez inigualável entre todas as personagens bíblicas com fé persistente. Não à toa ele está lá na galeria dos heróis da fé. Não se determina com exatidão as dimensões da arca, como a gente já falou, mas se fala aproximadamente. E ela está prevista também, está registrada na palavra de Deus. Então, depende do tamanho do côvado antigo. Aqui, para essas medidas que eu já passei, é considerado como sendo de 45 a 46 centímetros, né, um côvado. Acerca do tempo investido na construção da arca, nós podemos ver Gênesis 5:32, Noé tinha 500 anos quando ele iniciou, tá? Como está escrito, Gênesis 5:32, Noé tinha 500 anos, e Gênesis 7, capítulo 7, versículo 6, quando o dilúvio veio, Noé tinha 600 anos, então Noé, ele precisou de 100 anos, até porque era também o tempo determinado por Deus para construir a arca. Noé aparentemente admoestou e exortou o povo enquanto trabalhava na arca, conforme segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 5. Pedro, capítulo 2. Pegue aí a sua Bíblia, vamos conferir. Capítulo 2. Essa Bíblia aqui está um pouco... ainda está nova. 2 Pedro, capítulo 2. O que diz? A palavra de Deus. 2 a 5. Está escrito: e muitos seguirão. 2 Pedro 2, 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, durante os 100 anos que Noé construía a arca, ele pregou para aquele povo. Vou repetir. 2 Pedro 2,5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé, como já falei, aparentemente pregou, exortou o povo, mas o povo não quis. A reunião dos animais, a entrada de Noé e sua família na arca está registrada em Gênesis, capítulo 7, dos versículos 1 ao 16. O Senhor fecha a porta da arca, conforme Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Acontecimentos durante e depois do dilúvio, adoração do dilúvio, Gênesis 7, 24. A diminuição das águas, Gênesis 8, 3. O repouso da arca sobre a terra, Gênesis 8, 4. O envio das aves, Gênesis 8, do versículo 6 ao 12. A saída da arca, Gênesis 15 ao 18. Saída da arca, Gênesis 8, de 15 ao 18. Noé edifica um altar e oferece um sacrifício, conforme Gênesis 8, 20. É honrado por um pacto eterno, Gênesis 9, de 9 a 17. Planta uma vinha e cede à tentação, não vigiou, mesmo sendo um homem temente a Deus, que passou 100 anos pregando a palavra, mas em um momento vacilou, não vigiou, caiu em tentação, Gênesis 9, 21. E morreu. A morte de Noé está registrada em Gênesis 9, 28 e 29. Noé morreu com 950 anos. Ele começou a construir a arca, tinha 500 anos, concluiu com 600 anos e após isso viveu mais 350 anos. A morte de Noé está registrada, repito, em Gênesis 9, capítulo 9, versículos 28 e 29. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para concluir para os amigos e todos aqueles que vão assistir este vídeo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, é necessário que nós estejamos atentos, que os dias atuais não são diferentes dos dias de Noé. Como é que estamos em relação à arca? Nós estamos acreditando realmente naquilo que a palavra de Deus registra? Será que nós não estamos como aqueles que não quiseram ouvir a advertência, o aviso de Noé? Que possamos refletir sobre nossas vidas, que possamos analisar como está a nossa comunhão com Deus e que possamos pedir misericórdia a Deus para que, através de Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo, conforme João 3,16, para morrer pela humanidade, pagar o alto preço que nós jamais poderíamos pagar e que estabeleceu, ou seja, Jesus, a exemplo de Noé, Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, ele, fazendo uma comparação, ao morrer na cruz do Calvário, pagou a dívida que a humanidade tinha para com Deus, construiu a arca, que é a salvação. Agora, cabe a nós acreditarmos e adentrarmos a arca para que possamos nos salvar da ira vindoura. Então, que você possa abrir a porta do seu coração para que o Espírito Santo, que está falando com você, possa começar a atuar, a agir, porque, conforme escrito está, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que não endureçamos os nossos corações,
que possamos crer nesta promessa, nesta palavra, que possamos receber o benefício de Jesus, a salvação. Repito, Jesus construiu a arca com a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. E à direita está de Deus, do Criador, que intercede por cada um de nós. E todo aquele que confessar o seu nome como o único e suficiente Salvador será salvo. Crer, nascer de novo, se tornar uma nova criatura com um novo comportamento, ele será beneficiado com a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance, que você possa entregar a sua vida a Jesus. Amém.